De agora, o programa Mais Saúde aqui na tela da NTV. Você que sintoniza na sua televisão no canal 8.1 Digital. Estamos também na plataforma do Facebook, no nosso site e também no aplicativo. Você ainda que não tem o aplicativo da NTV, baixe aí no seu celular e fique por dentro do que acontece em Patos de Minas e todo o Alto Paranaíba. O Mais Saúde está no ar. Sejam todos muito bem-vindos e aqui você já sabe, o consultório está aberto, participe com a gente porque aqui a consulta é grátis, levando informação, qualidade de vida para você aí do outro lado da tela. Mas antes da gente trazer a nossa pauta, o tema de hoje, os nossos convidados, eu gostaria de mais uma vez agradecer a toda a família lá da Polo Floricultura, mais uma vez embelezando aqui o nosso programa com esse arranjo maravilhoso de areca. Esse arranjo e outros mais você vai encontrar lá na Polo Floricultura. O endereço está aí na sua tela, na Major Gotti, no coração de Patos de Minas. Um abraço para Lurdinha e toda a equipe da Polo Floricultura. Muito obrigado por estar embelezando e contribuindo aí com o programa Mais Saúde. Você aí do outro lado, participe a partir de agora com a gente. Vamos colocar aí o nosso WhatsApp para você mandar a sua pergunta e aproveitar, tirar todas as suas dúvidas. Hoje é o Dia Nacional do Combate ao Fumo. Você conhece alguém ou você mesmo, podemos se dizer, infelizmente, ou tem alguém aí próximo de você, na sua casa, na família, um amigo que tem aí o vício do tabagismo, do fumo, seja ele o cigarro eletrônico, o paieiro, o tradicional cigarro. Vamos falar com quem tem autoridade no assunto e a gente vai trazer em pauta esse tema muito importante, sempre importante aqui no nosso programa. E a gente falar contra o tabagismo, a gente tem que falar todos os dias mesmo. Está aqui no nosso programa o Dr. Giovanni Roncalli, que é pneumologista. Seja bem-vindo mais uma vez aqui ao programa, doutor. Obrigado, David. Boa noite aos amigos da NTV. É sempre bom estar aqui para falar, como você disse, incansavelmente sobre esse tema, não é? Que tem uma importância tão grande na saúde pública e de todos nós. E é contra o tabagismo. Importante a gente ter um dia, né, nacional como é hoje o combate aí ao fumo, né? Essas datas pontuais, como são os dias 31 de maio, que é o Dia Mundial de Combate ao Fumo, e o dia 29 de agosto, que é o Dia Nacional de Combate ao Fumo, são importantíssimas para que a população seja sempre lembrada dos malefícios que esse vício traz, das doenças tão tristes que decorrem do uso do cigarro, e para que você que é fumante nunca deixe de pensar em parar de fumar, né? A gente sempre quer estar estimulando, né, e cutucando mesmo para que a gente pegue essa demanda que existe em cada fumante. Um assunto rotineiro, pode-se dizer, né? A gente vê aí as campanhas na televisão, na mídia de forma geral, até nas próprias embalagens hoje já é lei isso, mas a gente tem que salientar todos os dias e falar sobre os malefícios. Como é que são os números atuais hoje, doutor? Eu não sei se o senhor tem acesso a isso. O número de adeptos ao tabagismo vem caindo, vem aumentando no Brasil? David, felizmente vem caindo, né? Isso é decorrência de diversas ações de saúde pública e também desse movimento que você diz, né? Dessa repetição das campanhas educativas, né? Claro que, além disso, você tem um binômio de legislação, né? e de fiscalização para que isso também seja uma medida efetiva, né? Sejam medidas efetivas para que os números caiam ao longo dos anos, né? A gente tem hoje em torno de quase 10% de fumantes no nosso país. Ainda existem um pouco mais de homens, em torno de 11%, as mulheres quase 9%. Os homens ainda fumam mais, mas nos homens esse número tem caído mais. Nas mulheres ainda não. Mas há poucas décadas atrás, né, há 10 anos atrás, nós tínhamos 15%. Né? Há 20, 30 anos atrás, nós tínhamos entre 22% e 28%. E o que dificulta cair ainda mais esses números, doutor?
Olha, o tabagismo é uma doença exatamente causada pela dependência química, né? Então, por que é difícil as pessoas pararem de fumar? Porque são dependentes de droga, né? A nicotina é uma droga que existe, inclusive, fisiologicamente no nosso corpo, mas quando ela é presente em doses excessivas, né, impulsos repetidos, como que o cigarro traz, ela provoca alterações nas células neurológicas, né, em todas as células do nosso corpo, aumentando os receptores para aquela substância que é a nicotina e ativando um ciclo de dependência. E essa dependência é que dificulta, né, que esses números caiam ainda mais. E essa dependência, ela pode abranger e trazer outras dependências mais, que a gente percebe que aquela pessoa que toma aquele cafezinho sempre quer fumar, quando quer fumar tem que ter um cafezinho, uma bala ou a bebida alcoólica de modo geral, uma atrai a outra, doutor? As pessoas fumam por prazer, por hábito e pela dependência química, né? Então, a sensação de bem-estar que é causada pelos níveis elevados de nicotina, se a gente vai estudar no livro e você vê os efeitos da nicotina, parece que a gente está fazendo propaganda para usar cigarro, né? Quando é, na verdade, o oposto. Porque a nicotina promove essa sensação de bem-estar, de relaxamento. Daí as pessoas terem no cigarro uma bengala, né? Para apoio, uma maneira de combater o estresse. Né? Essa sensação de bem-estar, ela vai necessitando, o fumante mas temporária, é importante a gente falar que é temporário. Sim, né? É uma sensação temporária. Exatamente. Essas pessoas vão ter que aumentar cada vez mais a dose para ter essa mesma condição de bem-estar. E isso vai se tornando um ciclo de tolerância, né? E a dependência vai ficando cada vez maior. Né? A pessoa associa esse hábito com outros hábitos, como você está dizendo. Tem gente que terminou de almoçar, tem que fumar, né? Tem gente que tomou o cafezinho, tem que fumar. Porque essa associação, ela é muito forte, né? Existe um livro muito interessante que se chama O Poder do Hábito, né? E ele pode ser incrementado quando há uma dependência química também. Daí várias drogas causarem dependência psíquica também, né? E por falar nisso, o nível de dependência da nicotina, ele é maior do que o de outras drogas, como a maconha, por exemplo, né? E mais do que o álcool, e é similar ao da cocaína, né? Então é um nível de dependência muito forte. Isso faz com que a pessoa sofra, né? Em geral, é difícil para a pessoa que tem dependência parar de fumar. Algumas pessoas têm um grau de dependência baixo. Essas não têm. Isso é de condições genéticas que a pessoa traz consigo. Essas pessoas não têm tanta dificuldade, né? Agora, outras pessoas com pouca exposição já desenvolvem um alto grau de dependência. E isso torna ainda mais difícil a largada do cigarro. Muito bem. O trago, doutor, como a gente estava falando aqui no viés, até acabei interrompendo um pouco a fala do doutor, o trago, esse prazer, quando a gente fala que traz aquele prazer temporário, quanto segundo? É um cigarro, uma cartela? Tem uma proporção mais ou menos? Após a inalação, a nicotina chega de 7 a 10 segundos no cérebro daquela pessoa. Quer dizer, ela é rapidamente absorvida nos pulmões, cai na corrente sanguínea e chega no cérebro, especialmente nesses neurônios que têm muito receptor de nicotina e estão ávidos por receber nicotina. Então, esse trago, repetidamente, vai aumentando cada vez mais a necessidade que aquela pessoa tem de ter exposição àquela droga. Muito bem, e quando a gente fala especialmente do cigarro, do tabagismo, o primeiro órgão que a gente vem assim na cabeça que é prejudicado é o nosso pulmão. Mas vale salientar, e o doutor está aqui para explicar, que não é somente o pulmão, os outros malefícios causados ao fumante, doutor. Exato. Como a porta da entrada, né, da fumaça do tabaco é o tecido pulmonar, as pessoas
pessoas lembram sempre de câncer de pulmão, né? Mas muitas outras doenças respiratórias, né? Enfisema, bronquite, são causadas e outras tantas pioradas pelo cigarro. Mas vários outros órgãos, por exemplo, coração, cérebro, bexiga, são afetados pelo uso do cigarro. Porque quando aquelas substâncias caem na corrente sanguínea, elas se distribuem pelo corpo todo e vão causar malefício em outros locais. Inclusive, as pessoas que são suscetíveis do ponto de vista cardíaco, elas costumam vir a óbito pelo cigarro antes das doenças pulmonares. A pessoa que fuma, em média, tem uma vida de pelo menos 10 anos, né? Nas mulheres, às vezes 11, dependendo da série estudada, nos homens 12, quer dizer, mas os homens vivem às vezes 12 anos a menos do que viveriam se não tivessem fumado, né? Muito bem, doutor, e a gente está falando aqui em específico do cigarro, mas quando se trata da nicotina, do tabagismo, que hoje é o Dia Nacional contra, a gente amplia também para essa tecnologia que a gente vê aí, né, nas redes sociais principalmente, né, a mania, a onda de vapers, de narguilé, de cigarros eletrônicos, isso inclui todos nesse pacote, né? Exato. A indústria do tabaco, ela quer continuar vendendo o seu produto, né? E são outras formas que foram criadas para entregar a nicotina, que é o que mantém o vício e, portanto, mantém aquele consumidor sempre fiel a adquirir aquele produto, ainda que seja muito nocivo à sua saúde, né? Então, essas formas todas têm encontrado muito apelo entre os jovens, né? Nas baladas, nos bailes, nos shows. É muito comum que a gente veja isso, apesar de a Anvisa ter proibida, né, a comercialização, né? Exato, a sua comercialização, né, e a liberação, mas o que é proibido parece que se torna ainda mais atrativo para aquela faixa da população, né? E esses dispositivos todos, a gente nem tem ideia do mal real, porque vários deles a gente nem sabe a real composição que tem naquele aparelho. E era essa pergunta que eu ia fazer antes da gente ir pro nosso intervalo: se existe algum dispositivo que traz mais malefício do que o outro. Porque muitas pessoas às vezes tentam, eu parei de fumar o cigarro tradicional, agora eu estou fumando o paieiro. Tudo faz mal, né, doutor? Tudo. O argumento da indústria do cigarro inicialmente foi esse, né? Não, nós vamos ajudar a criar o cigarro eletrônico como uma forma de ajudar o fumante a deixar o cigarro, né? E depois a gente viu que não era bem isso. Eles querem continuar vendendo, né, aumentando o seu consumo, e o mais importante é que não existem níveis seguros de consumo para essas substâncias. O cigarro de palha é ainda pior, né, que muita gente confunde isso, do que o cigarro de papel. Esses vapers a gente não sabe, como eu te disse, alguns são ainda mais maléficos que o de palha, e o narguilé é o campeão de todos, né? Porque uma simples sessão equivale ao consumo de dezenas de cigarros. Muito bem, tá aí. Então vamos para o nosso rápido intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta aqui com o Dr. Roncalli no Mais Saúde, que volta já aqui na tela da NTV. Muito bem, estamos de volta com Mais Saúde aqui no canal 8.1 na NTV, 31 anos ao seu lado. Participe com a gente, o consultório está aberto e aqui você sabe, a consulta é grátis, tire suas dúvidas. Hoje a gente recebe o Dr. Giovanni Roncalli, que é pneumologista, no dia tão importante, o Dia Nacional do Combate ao Fumo. Doutor, nesse último bloco aqui, a gente já, da sua participação, a gente já faz aquela pergunta, por que é tão difícil parar de fumar, doutor?
Pois é, essa pergunta, como a gente comentava, né, ainda no bloco anterior, é a decorrência da dependência de droga que a exposição à nicotina traz, né? Mas a gente comentando dos benefícios de parar de fumar, né, que a gente estava falando aqui no nosso intervalo, de fato, as pessoas podem procurar o Sistema Único de Saúde, que hoje já existe um apoio para esse, até com grupos de fumantes, para esse fumante que deseja realmente largar o cigarro, né? Existem várias drogas que são usadas. A Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia, até hoje, por causa do dia 29 de agosto, enviou uma carta aberta ao Ministério da Saúde, reforçando a importância de que não falte essa medicação no SUS e pleiteando que 2 outras novas drogas sejam incorporadas ao SUS. Uma que já houve no passado, mas tinha um custo muito alto, mas hoje há uma importação muito mais acessível. E uma que está sendo estudada para ser liberada pela Anvisa, que tem em outros países, né? E que também pode ser usada nesse caso. Mas além disso, além das drogas, né, a gente recomenda sempre que o fumante aproveite a parada do cigarro para refazer os seus hábitos de vida, né? Então, é questão de dieta, por exemplo. As pessoas às vezes trocam o cigarro pelos chicletes ou por uma bala. Temporariamente, aquilo até pode auxiliar, né, naquela sensação de que a pessoa tem algo para poder mastigar. Existe, inclusive, uma forma de reposição de nicotina que é através de goma de mascar, né? Mas a pessoa aproveite também para poder se alimentar melhor, para poder dormir melhor, para fazer atividade física, né? Atividade física costuma auxiliar muitas pessoas nesse sempre, doutor. Atividade física, a gente sempre vê. Todos os profissionais que a gente traz aqui no nosso programa recomendam atividade física. Uma atividade física programada pode auxiliar demais, e é um estímulo, né? Eu tenho pessoas muito próximas que obtiveram na atividade física o seu apoio, né, para poder enfrentar o cigarro. Ô, doutor, tomar muita água. Importante. Hidratar muito, viu? Parece bobagem, mas é uma ferramenta fundamental também. Mito ou verdade? Porque muitos dizem que tem dificuldade em parar de fumar, ou quando param de fumar, engordam. Por que isso? Faz uma substituição ali do vício do cigarro, da nicotina para o alimento? O cigarro, os produtos que tem no cigarro levam a um aumento do metabolismo, né? Por isso é que o fumante, a frequência cardíaca dele aumenta um pouco, a pressão arterial aumenta um pouco, né? Quando a pessoa para de fumar, tende a haver uma redução nesses níveis metabólicos, né? E isso pode fazer com que inicialmente a pessoa tenha um ganho de peso. Por isso que eu estou dizendo que além de parar de fumar, a pessoa pode fazer o esquema, não, vou mudar minha vida para poder melhorar. Então, cuidar um pouco mais da sua dieta, né? Algumas drogas têm até um efeito que ajudam nesse caso também, né? Mas o último benefício da droga seria perder peso, né? O benefício primário dela, buscado, é realmente que ela auxilia a pessoa a deixar o cigarro, né? Mas se essa estratégia for traçada, né, eu tenho inúmeros exemplos de pacientes que pararam de fumar e não tiveram um ganho de peso significativo. Muito bem. Aí vem a tal da abstinência, doutor. Quanto tempo dura essa abstinência? Olha, a síndrome de abstinência é um conjunto de sintomas, né, que a pessoa apresenta quando deixa de fumar. Começa com a irritabilidade, né, a pessoa fica, às vezes, mais nervosa, costuma discutir com pessoas que ela gosta, que estão próximas dela, né? Essa irritabilidade é causada pela retirada da nicotina. A gente vê isso até em bebês que nasceram de mães fumantes, que às vezes são drogaditas, fumaram durante toda a gestação, né? E quando aquela criança nasce, ela apresenta sinais de irritabilidade
pela abstinência da nicotina, né? Isso pode ser controlado, essa síndrome, com o uso de reposição de nicotina. A gente tem um esquema de reposição através de adesivos da pele, de goma de mascar, de pastilha, e todas essas com a redução gradual, né, em torno de algumas semanas até alguns meses, para que isso possa minimizar os sintomas da síndrome de abstinência. Outro benefício importante que a gente tem que destacar, né, quando a pessoa larga aí o vício do cigarro, é que são as pessoas ao redor também, né, acabam melhorando a qualidade de vida, que é ali, no caso, pode-se dizer, o cofumante, o parceiro que acaba também tragando esse malefício, né? Sim, o tabagismo passivo já está bem estudado pela ciência, né, por inúmeros trabalhos, e a pessoa que convive com quem fuma, ela tem também uma chance maior de desenvolver aquelas doenças. Não tanto quanto o fumante ativo, né, mas maior do que os índices da população em geral. Então, se a pessoa deixa de conviver com a fumaça do outro, da outra pessoa, aquilo também é extremamente benéfico para a família toda. Doutor, vamos lá então direto ao ponto, ao fato, na bandeira de hoje, no nosso tema de hoje, que é o Dia Nacional do Combate ao Fumo. Qual é o primeiro passo para quem está acompanhando o programa e falando, vou aproveitar hoje, que é um dia importante, e a partir de agora, ou que seja, a partir de amanhã, parar de fumar? Qual é a primeira atitude, o primeiro passo? A gente sugere inicialmente marcar uma data. Sabe? Às vezes a pessoa... Hoje é a data boa aí, hoje é uma data comemorativa. Pontual. É uma data muito boa. Às vezes a pessoa escolhe o aniversário dela, o aniversário de uma pessoa que gosta e marca aquela data, né? E aí procure ajuda. Procure ajuda. Muitas pessoas conseguem sem ajuda, mas procure o seu médico, procure o posto de saúde, trace uma estratégia, porque essa largada do cigarro com ajuda, ela pode ser menos sofrida, né? Como arrancar um dente, pode ser com anestesia na marra, ou pode ser sem, quer dizer, na marra, ou pode ser com uma estratégia que te ajude, né, a tornar isso mais leve. Muito bem. Mais algum malefício que o senhor lembre e acha importante a gente destacar como forma de atenção mesmo aos fumantes, ainda fumantes, que espero que tomem essa iniciativa, aproveita aí a data especial de hoje para parar aí com esse vício? Os malefícios são tantos, David, né? São mais de 50 doenças. Então vamos lá para o mito e verdade aqui, doutor, te interrompendo rapidinho. A impotência sexual afeta? Afeta, porque o cigarro afeta a vasculatura do corpo todo e, logicamente, também do corpo peniano. Então, as veias vão ficando, as artérias, né, vão ficando com uma dificuldade maior de circular o sangue, né? Isso pode interferir também. Isso acontece, inclusive, em outros órgãos do corpo. Quando leva ao infarto, é porque o cigarro colabora para que a circulação do tecido cardíaco seja mais dificultada. O derrame também, da mesma forma, altera os vasos, né, que conduzem o sangue pelo cérebro. Uma doença que chama tromboangeite, que às vezes afeta a perna, leva à amputação, né? O cigarro causa alteração naquela vasculatura também. Então, todos os vasos do corpo são afetados. Colocar dispositivo, como por exemplo, antigamente a gente via muito aqueles filtros e tinha as propagandas, coloque o filtro aí no seu cigarro que vai tirar aí uma porcentagem da nicotina. Hoje eu nem sei se isso existe mais, mas usar desses dispositivos ajudam? Não ajudam, né? Eles podem causar uma falsa sensação, mas a ciência mostrou que isso não era verdade, né? Porque macroscopicamente você vê aquela fumaça retida ali e tem a impressão de que está inalando menos dejetos, vamos dizer assim. Só que, como a gente disse, não existem níveis seguros de consumo para aquela substância. E há muita interferência da predisposição genética daquela pessoa. E o filtro especificamente, aconteceu uma coisa muito interessante, porque os cigarros antes não tinham filtro, nenhum tinha filtro. Aí foi colocado filtro no cigarro como uma forma que a indústria encontrou de falar, vai fazer menos mal. Esse seria mais seguro, né? E o que se mostrou é que as pessoas que fumavam cigarro com filtro faleciam de doença cardíaca mais precocemente do que as pessoas que fumavam sem filtro.
Ou seja, o filtro não trouxe segurança para aqueles fumantes. Muito bem, importante a gente falar desses mitos e verdades. Doutor, outro assunto importante que a gente tem que falar é sobre as pessoas que determinam, hoje eu não vou fumar mais, há quanto tempo ela pode se dizer, não, eu sou realmente um ex-fumante, eu não sou fumante mais, a nicotina fica no corpo há quanto tempo? Olha, os benefícios começam com poucas horas, né? Já, como eu disse, já reduz o nível de pressão arterial, da frequência cardíaca. Dentro de poucas semanas, a pessoa já passa a sentir melhor os sentidos do paladar, do olfato, né? Mais alguns meses, os cílios que fazem a limpeza da via aérea começam a regenerar e aquilo promove mais uma limpeza da via aérea, né? E os riscos, quando a gente vê epidemiologicamente pelas doenças, são inúmeros. Com 5 anos que você parou de fumar, né, a chance de você ter um infarto já cai pela metade. Né? Com 10 anos que você parou de fumar, a chance de ter um derrame já é praticamente a mesma do não fumante. Né? E com 15 anos, a chance de câncer já é de 40% menos do que você teria antes. Então, quanto mais tempo passa com, né, que você deixou de fumar, mais benefícios você vai ter. Muito bem, então a hora, o dia é hoje e a hora é agora para você ter essa iniciativa em prol da sua vida e de quem está próximo de você. Doutor, a gente tem aí alguns segundos para a gente finalizar a sua participação aqui. Gostaria já de te agradecer pela contribuição de uma saúde melhor a todo mundo que acompanha aí a nossa programação. E aonde o senhor atende, onde te encontra? Bom, a gente está lá na Clínica do Pulmão, né? E é muito importante, agradeço, né, pelo convite, e é muito importante que a gente sempre bata nessa tecla, né? Por que a gente está sempre aqui falando, especialmente nessas datas? Porque o tabagismo ainda é um problema muito importante de saúde pública. Se você conseguisse interromper hoje, não existe mais cigarro no mundo, né? Milhões de pessoas... de vidas seriam poupadas. Essas pessoas iriam ter uma sobrevida de 12 anos a mais, né, se não houvesse mais cigarro. E isso gera um custo para o sistema de saúde muito alto, para a família que tem aquela pessoa que adoeceu, né? Além do custo financeiro, um custo emocional incomensurável. Financeiro principalmente. Doutor, de olho na câmera número 1 ali, eu vou deixar o senhor aí com alguns segundos para chamar a atenção de quem está do outro lado, aproveitar e que essa pessoa realmente se comova e faça, enfim, as boas ações das suas palavras. A gente recomenda, né? Aproveite esse dia, 29 de agosto, Dia Nacional de Combate ao Fumo, para pensar seriamente, né, em deixar o cigarro. Não é fácil, né? Algumas pessoas têm mais facilidade, outras têm muita dificuldade. Algumas pessoas têm que tentar mais de uma vez, mas não deixe de tentar, porque você deixando de fumar é o melhor que você pode fazer pela sua saúde. Os ganhos são inúmeros em vários aparelhos do nosso corpo e principalmente quem está perto de você, né, as pessoas que você ama, vão te agradecer bastante por isso. Muito bem. Sem mais, então, a gente vai girar. Mais uma vez, obrigado, doutor Giovanni Roncalli, participando aqui do nosso programa. Vamos girar o nosso rápido intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta com mais saúde aqui na tela da NTV. Muito bem, estamos de volta com mais saúde aqui na tela da NTV. Você do outro lado, na sintonia do canal 8.1 Digital. Agradecendo a nossa enorme audiência através do nosso site, no aplicativo também. Muito obrigado por participar com a gente. O nosso WhatsApp vai aparecer aí na telinha, já está no ar para você mandar a sua pergunta. E agora, nesse bloco Mais Saúde aqui na NTV, recebe o Daniel Messias Moreira, que é dentista, já está aqui do meu lado, juntamente com a Giovana Silva de Falco Moreira, que também é dentista. Daniel, prazer conhecê-lo. Seja bem-vindo aqui ao Mais Saúde. Obrigado, prazer é todo meu. A Giovana, já recebemos ela aqui outras vezes aqui no programa. Seja bem-vinda mais uma vez. Obrigada, é um prazer imenso voltar aqui. E a gente vai falar dos cuidados básicos, primordiais do nosso dente, da saúde bucal. Parece que é sempre bater na mesma tecla, a gente
né, conhece aí, ouve falar, na verdade, não pratica, desde os princípios ali da pré-escola e tudo mais, dentro de casa, mas sempre importante, nós como veículo de comunicação muito importante, que preza a qualidade de vida, a gente bater nessa tecla. Saúde bucal é essencial, né, Daniel? Com certeza, viu? A saúde bucal, na verdade, a saúde ela já começa pela boca, né? A saúde, tipo assim, se ela não estiver, se a sua saúde bucal não estiver de acordo, você vai engordar, né? Não vai estar absorvendo todos os nutrientes ali, né? É fundamental mesmo. Ela começa pela boca. Isso, a gente ouve falar muito no ditado popular que é a porta de entrada para uma qualidade de vida boa. Quando a gente está com o sorriso em dia, a gente fala sorriso, mas a saúde bucal em dia, parece que tudo vai bem, né? As coisas do coração, a finança, o trabalho profissional, né, doutora? Tudo influencia. E hoje a gente vê também muita modernidade, o pessoal querendo colocar aquele sorrisão, né? Já quer colocar aquela placa bonita. Tá assim, né? A tecnologia a favor também. Isso, graças a Deus, né? Tipo assim, hoje o paciente, ele entra sem dente, no máximo 3 dias, a gente já devolve o sorriso dele na hora já. A gente estava brincando aqui em off que antigamente as pessoas iam no dentista com trauma e hoje as pessoas filmam, postam a minha dentista com muito orgulho, né? Sem sofrimento, né, Giovana? Sem sofrimento, sem trabalho nenhum. Hoje é o dia do cigarro também, né? A gente está falando do combate. Hoje é o dia nacional do combate ao fumo. E o tanto que vamos aproveitar esse viés, né? Importante a gente falar isso. O tanto que a nicotina, o cigarro prejudica a saúde bucal, né? Exatamente, assim. Porque não somente dente, gengiva, língua, câncer de boca, é muita gama, sabe? Cárie também, por causa do cigarro? Manchas dentárias, né? E junta com a cárie prejudica tudo. Daniel, você diz também a gengiva, a nicotina, o fumo prejudica a gengiva? Isso, porque assim, a gente não sente, mas a fumaça, ela é quente, né? Quando a pessoa, ela fuma, ela puxa, ela traga, com isso ela vai estar queimando todas as papilas. E com isso, o que vai acontecer? Vai ter um baixo fluxo de sangue ali naquela gengiva, onde fica escuro, preto, né? Giovana, vamos lá então, lá do início, quantas vezes que é necessário, importante a gente escovar e fazer a escovação diária? 3 vezes ao dia. Quais horários? De manhã, quando acorda. Eu indico mais depois do café da manhã, porque aí come alguma coisa de doce, um bolo de chocolate, não escova. Aí para quem não escova antes de comer e depois do café é mais indicado. Depois do almoço, após a refeição e à noite, antes de dormir. A escovação mais importante do dia é à noite, não é quando acorda, porque dorme, não movimenta, as bactérias ficam ali aglomerando e forma a cárie. Até o fio dental, quem passa só uma vez por dia, é indicado 2, mas pelo menos uma vez no dia, essencial é depois da janta, na hora que vai dormir. Não é escova os dentes, vou beliscar uma bala, um docinho, não. Na hora que está pronto para dormir, escova, passa o fio dental e dorme daquele jeito. Parece ser bem básico, né? Mas é importante a gente falar. Então a escovação seria 3 vezes, sempre após as refeições. E o fio? O fio dental é pelo menos uma vez por dia, mas quem passa 2 é assim melhor. Que acabar a escovação? Isso, antes da escovação é melhor. Mas pode ser depois também, só que antes é melhor, mais indicado. Muito bem. Doutor... Só o fio, sem palito de dente. Nada de palito. Nada, só pro churrasco. Tem gente que pega um fiozinho ali, um plastiquinho, nada disso, viu, gente? Doutor Daniel, a língua, a escovação da língua, a gente vê que tá em pauta esse tema, tem que escovar, não deve escovar, de que forma devemos escovar aí? Sim. Tem uma escova especial para isso? Então, no caso, a gente tem os raspadores de língua, né? A língua, ela deve ser sim raspada, porém com bem delicadeza, porque é um órgão muito sensível, né? Muita gente pensa, eu tenho muita ânsia de vômito, como que eu faço, tal? O certo é o quê? Escova os dentes com creme dental, né?
Com isso, a boca ela já vai meio que perder a sensibilidade. A língua vai perder a sensibilidade. Aí você vai lá atrás com esse aparelhozinho e vem raspando suavemente. E quem escova a língua com a própria escova também? Pode ser também. Tá? E toda vez que escovar os dentes, tem que escovar a língua também. É bom. Né? É bom, evita o mau hálito. Isso. Muito bem. Daqui a pouquinho a gente vai partir pro lado da estética também, que tá super em alta. Vamos falar também do flúor, né? Qual que é o momento? Tem que fazer o bochecho ali? Como é que funciona? O flúor, no Colgate já vem a quantidade de flúor. É indicado comprar um Colgate com pelo menos 1000 ppm de flúor. Mas nos mercados sempre vem 1.100 a 1.400. Aí quanto mais, melhor. Os que têm menos dessa quantidade não tem nenhuma eficácia na escovação. É só para criança mesmo que, se ingerir o flúor, acabar engolindo. Criança de 1 a 2 anos é tóxico para eles, mas para adultos não. Olha, gente, então tem todo, para quem achou que era realmente bem básico, é aquele ritual. Você escova os dentes, escova a língua e já em seguida o flúor, tem que esperar algum tempo? O flúor já tá no Colgate, né? Mas só quando vai no dentista que faz a limpeza e após a limpeza passa o flúor. Aquele líquido que o pessoal compra no mercado e faz o bocejo ali, não é indicado. No caso, geralmente o que o pessoal compra é a clorexidina, né? Uhum. Essa ela não é muito indicada ficar usando sempre não. Porque ela vai ter manchamento nos dentes, o paciente ele começa a perder o gosto também dos alimentos. É importante a gente falar sobre isso. Né? Aquelas manchas brancas. É importante a gente falar sobre isso, que a gente vê que o mercado, né, vende tantos produtos e vende tanta enganação, isso, né, Daniel? Exatamente. Olha, tem que ser a escova de dente tal aqui. Não importa. Com carvão, a gente tá vendo, né, muita propaganda. Essa aqui tem detalhes de carvão que ativado. O dente vai ficar branco em 5 minutos. Não existe isso. O carvão é só enganação mesmo. Qual que é uma escova boa pra gente fazer aí a escovação? O que você indica? Uma escova de cerdas macias e o cabo médio. Que é para poder pegar tudo, né? Pegar tudo e ter uma escovação devagar. Às vezes as pessoas pensam que escovar os dentes com força não vai ficar mais limpo. É um ritual bacana mesmo, na verdade. Tem que tirar o tempo para você escovar, e né? No caso, assim, esse assunto que a gente está abordando é a primícia de tudo mesmo, sabe? É tipo assim, a gente tem que estar escovando devagar, né? Varrendo ali, para não poder machucar a sua gengiva. É assim como a gente falou dos produtos que existem, né? As pastas, os cremes e tudo mais, e a gente vê tanta enganação nesse mercado, que é importante a gente falar sobre isso, de procurar um produto que tem o selo da Anvisa, né? Tudo certinho. É muita enganação que você vê por aí, que pode prejudicar a saúde bucal, né? Pode sim, sabe? E a escova tem que ser trocada a cada 3 meses. Caso o paciente pega Covid, algum resfriado, tem que trocar antes também, porque o vírus fica ali, aglomerado na escova. O armazenamento dessa escova, alguma dica? Tampar a tampadinha, escova, né? Deixa ela tampada. Porque tem gente que deixa lá a escova, fica 2 anos com a escova de qualquer jeito. Aí a senhora baratinha passa lá, entendeu? Passa, elas amam escova, né? Muito bem. E outra coisa que a gente vê no mercado é a tecnologia nas escovas eletrônicas, escovas mais, né? O que vocês falam sobre isso? É mais indicado para pacientes que não têm coordenação motora. Aquele mal de Parkinson. Aí é uma excelente escolha, sabe? Uma excelente. Muito bem. É isso. Tá na hora da gente dar o nosso giro aqui rapidinho pro nosso intervalo. Vamos lá então. Daqui a pouquinho a gente volta com o nosso tema saúde bucal aqui no Mais Saúde de hoje na tela da NTV. Ok, estamos de volta com Mais Saúde na tela da NTV 8.1 e também no aplicativo, no nosso site e Facebook também. Participe com a gente no nosso WhatsApp, mande a sua pergunta. A gente está falando de saúde bucal. A gente falou dos primórdios ali do início, da boa escovação, qual tipo de escova, pasta, creme, muito mais. E agora a gente vai estender para as tecnologias dos dias atuais. Nós estamos recebendo aqui o Daniel,
Daniel e também a Giovana, que são dentistas, são convidadas de hoje aqui no nosso programa. Daniel, hoje a gente se vê super na moda e as pessoas seguindo aí, né, os blogueiros, os influencers, né, colocar aí a parte de estética também em dia. Vale muito a pena, né? Opa, demais. É tipo assim, a gente corrige uma função, né? Automaticamente a estética ela já vem junto já, sabe? Às vezes a gente olha um paciente ou senão ele já pensa, mas eu não quero gastar um dinheiro para me poder fazer tal procedimento. Vamos supor, as lentes de contato, né? Beleza, a gente ele só tá vendo a estética e a mastigação, que a gente já, né, precisa dela estar funcionando certinho, porque a nossa boca é como se fosse uma engrenagem. Se tiver uma engrenagem ali que ela tá quebrada, vai ficar batendo e vai estragar todos os outros. E a sua área também, a sua especialidade é na parte de implantes. Exatamente, eu sou plantodontista, né? Isso é importante a gente falar, porque a tecnologia está aí super a favor dessa área sua, né? Super a favor, mais. Isso. Antigamente colocar a dentadura, tinha que fazer aquela cirurgia dolorosa. Hoje está bem mais... Está totalmente mudado, né? Tipo assim, como eu já havia falado, hoje o paciente ele entra lá sem dente, daqui 3 dias já está com um sorrisão todo de volta já. E o melhor disso tudo, sem traumas, que as pessoas tinham traumas de ir no dentista e hoje a grande parte desses tratamentos, cirurgias são indolor, né? Com certeza, com certeza. Muito bem. Canal também, tudo lá. Canal também, tudo, né? Canal, a parte de lentes de contato, facetas de resina, tudo. O que o pessoal mais procura, Giovana, hoje lá, na parte de estética? É as lentes de contato, que é mais procurado. O implante acaba que entra como estética também. É uma estética e função. É bem procurado lá no consultório. Às vezes as pessoas chegam lá, mas eu quero aquele dente do Gustavo Lima, né? Tá em alta, do Gianecchini, daquela cantora. E aí chega lá, vocês vão analisar de fato e acabam encontrando uma cárie. É algo que é muito mais importante do que a própria estética. Exatamente. Tem todo... um tratamento antes, né? Como um atleta ele vai na academia, né? A gente na nossa vida a gente tem que escovar os dentes, tem que estar cuidando para depois já pensar em uma estética. Se não tiver todos esses cuidados básicos aqui, meu amigo, não vai funcionar, não. É uma engrenagem, viu? Tá, e de quanto em quanto tempo a gente já falou sobre a escovação? Para a gente visitar aí o nosso dentista, de quanto em quanto tempo? Que é importante. O mito é que é 6 meses, mas depende muito do paciente. Igual, vamos supor, um paciente diabético tem que ir de 3 em 3 meses. Ele acumula tártaro com mais facilidade do que um paciente que não tem diabetes. O paciente que tem perca óssea, que já perdeu os ossos, acumula tártaro mais fácil também, que está com os dentes moles. Então, tem que ir cuidando. Agora, quem tá tudo ok é os 6 meses mesmo. Bacana. Daniel, vem cá, para quem está a fim de colocar a lente, a gente vai falar sobre a lente, porque é um assunto que a gente vê aí nas redes sociais super em alta e as pessoas procurando mais. Quanto tempo que demora para a gente chegar lá? Quem está já, né, com a saúde bucal em dia, vamos reforçar, falar mais uma vez isso, já para colocar aí as tais lentes, quanto tempo demora, Daniel? Então, a gente tem 2 tipos de lentes de Explica aí contato, pra gente, né? rapidinho. Temos a em resina, né? A de resina, ela é mais ou menos 4 horas. Com 4 horas a gente já faz toda uma parte superior, que já dá um antes e um depois, assim, top. Sessão, no mesmo dia. Isso, né? Apenas 4 horas. É sempre na parte superior e a inferior, não? Tem também, tem superior e tem inferior, mas geralmente o pessoal ele procura mais aonde que mostra, né? Mas aí a gente já tenta falar com eles que é toda uma engrenagem, não é somente o de cima. Tem uma coisa que eu não sabia, eu achava que fazia toda a parte, a cárie de cima em todos os dentes, são só os da frente, né? São só quantos? os da frente. São 8, né? Ou, assim, tem paciente que prefere colocar 10, 12, já depende do sorriso dele. Se for aquele sorriso que tem um corredor que a gente visualiza o último dente, a gente tem que estar colocando nele também. Na avaliação vocês já
indicam, eles já falam com o paciente. Isso, exatamente. Aí agora, quando é uma lente de contato, aí é de resina e é de porcelana, contatos, a de porcelana. A de porcelana. Na verdade, é um material acima que a porcelana, ele chama Emex, né? Ele é bem mais resistente, né? Aí esse aí já vai demorar mais um pouquinho, em torno assim de mais ou menos, se ele já tiver feito o clareamento, porque o que vai demorar mais um pouquinho ali é o clareamento, que demora de 15 até uns 30 dias, né? Se ele for nessa pegada aí, a gente demora mais ou menos uma semana. E os cuidados que devem ter para quem preocupa tanto com a estética, e a gente vê muito isso. Chega lá, coloca aquele sorrisão, né? Coloca lá a lente e depois tem que cuidar, né, Giovana? Tem que cuidar. E quais são os cuidados que deve ter para quem tem as lentes? Tem que evitar ao máximo ter a cárie para não perder aquela lente. Que aí, se for em outro profissional que não foi o mesmo, vamos supor, algum caso que mudou de cidade, não tem como voltar no mesmo dentista para estar fazendo as manutenções, pode ser que fique uma divisa lá, que escurece um pouquinho o dente, aí mostra que não é um trabalho natural. Porque como que eu falo assim? A função é mostrar que o dente é natural. Na faceta de resina ou na lente de contato, parecer que a pessoa já tem aquele dente mesmo, que não é tão estético. Ô Daniel, o que hoje causa mais malefício para a saúde bucal? É a má alimentação ou a não manutenção saudável dos dentes? Primeiramente, o cigarro, né? O cigarro, olha, que importante, gente. Justo hoje no Dia Nacional do Combate ao Fumo, hein? Exatamente. O cigarro, ele é o principal vilão. Né? Ele amarela os dentes. Amarela os dentes, dá uma pigmentação preta. Ela começa por dentro. São umas pontinhas. Aí ela já começa a passar pro lado de fora, né? Isso nos jovens, já os que são nos primeiros meses ali de fumante, já dá para perceber isso tudo? Por dentro já fica preto. Preto, mais preto mesmo. Então quem tem mais tempo que é adepto ao tabaco tá mais, pode-se dizer, mais lascado mesmo. Aí o dente, ele já vai impregnar aquela coloração castanha, aquela coloração ambar, aquele dente amarelo mesmo, sabe? Aí até o clareamento para ele já é um pouquinho mais complexo. Era isso que eu ia perguntar para a doutora Giovana. Doutora, e o clareamento basta para tirar esse amarelado dos dentes, no caso do tabagismo? Primeiramente, tem que ser a limpeza com ultrassom. A que faz para tirar o tártaro, nas manchinhas, uma por uma. Tem paciente que precisa até de 3, 4 sessões e depois é o clareamento. É a profilaxia, né? Profilaxia, a raspagem. Porém, se ele continuar com o cigarro, o clareamento não vai durar tanto tempo, porque vai pigmentar de novo. E a gente não pode afirmar que vai ficar para sempre aquele sorriso branco. Ou seja, é importante que a gente falou no início do programa. Vamos parar de fumar, viu, gente? É mais Vamos parar, que da impotência sexual até a saúde bucal tudo. Tá lascado mesmo. Esse que é o palavreado certo. Profilaxia, o que é mesmo, doutor? É a limpeza, né? É a limpeza ali dos dentes, com ultrassom, com um jato de bicarbonato, com a escova de Robson. É todo um procedimento. De bicarbonato me fez lembrar como a gente está falando tanto desse mercado de fácil acesso, que vende sonhos, que engana as pessoas, que consomem, né, o dinheiro das pessoas. É importante a gente falar também que pessoas que fazem aquele clareamento em casa, caseiro, que compra na internet, isso é perigoso, né, doutora? Muito perigoso. Se não foi o dentista que indicou, é o barato que sai caro. E a gente vê isso, né? As pessoas fazendo químicas ali dentro de casa, compram máscaras e fica a noite toda com aparelhos e depois quer deixar o dente clarinho e nada acontece. Nada acontece, porque realmente não é a lógica, não é a biomecânica do princípio do clareamento, porque o que é que vai acontecer no clareamento? A gente vai estar usando os géis, né, de peróxidos de hidrogênio, peróxido de carbamida, ele vai entrar dentro do prisma do esmalte, né? E vai estar tirando lá de dentro
para fora toda a sujeirinha que tem lá dentro. Então, é por isso que ela é meio que efervescente, né? O pessoal acha que a gente passa água oxigenada e não é, entendeu? Aí ele vai estar tirando isso com a nossa supervisão. A gente vai estar olhando, vai ver qual que é o gel mais indicado, porque se é um paciente que tem os prismas mais um pouquinho aberto ali, eu já peguei casos assim, já sabe, de paciente que comprou pela internet e tal, a gente foi ver, infelizmente teve que fazer canal em todos os dentes, perdeu todos os dentes. É perigoso mesmo, viu, gente? É muito perigoso. Esse mercado de fácil acesso do barato que sai caro, como a doutora falou, né? Isso. E o clareamento de quanto em quanto tempo, doutora? Que é importante a gente estar fazendo? É o que a gente frisou, né? Depende de cada paciente, a dieta, se é alimentos que escurecem os dentes, igual o café, quem toma muito café. Era isso que eu ia perguntar. Mito ou verdade? O café escurece os dentes, doutora? Escurece bastante. Tipo assim, como eu te expliquei, é tudo microscopicamente falando. O pozinho do café, ele entra lá dentro e vai só do café, do açafrão, né? Daquele franguinho caipira com bastante açafrão, essa aqui gosta? Gosto mesmo, sou de Goiás, né? Outra coisa é que adolescentes não podem fazer o clareamento. É indicado para maiores de 18 anos, porque já formou a raiz do dente. Quando está em formação, que é a rizogênese incompleta, pode ser também que tem que fazer canal em todos os dentes, pela sensibilidade que vai causar. Muito bem, vamos aproveitar aqui o restinho do nosso programa aqui para a gente falar sobre implantes também. A procura é cada vez maior, né? Sim, cada vez maior. Como a doutora ela já explicou, é a partir dos 18 anos. Chega gente com 17 anos querendo fazer implante, ainda não está completo, ainda não está toda a formação ali, né? Dependendo o caso, o paciente já tem que usar, vamos supor, tem 16 anos, você tem que estar usando um aparelho para poder, um provisório para poder estar mantendo aquele espaço, para depois a gente estar fazendo o implante. E o implante, ele é permanente depois de feito? Sempre ele tem que trocar? Então, assim, a gente até costuma brincar muito, né? Até 2 Deus dá. O terceiro a gente tem que comprar. Como assim, doutor? Explica isso. Porque primeiro a gente tem o dente de leite, né? Para depois ter o dente permanente. Se você perder o dente permanente, o terceiro você tem que estar comprando ele, né? Mas hoje, pelo que a gente vê também, tá até mais acessível. Tá, né? Bem acessível, né? Mas assim, o que você havia me perguntado. Aí, se o cigarro, ele conseguiu acabar com um dente que Deus colocou, com o que a gente vai colocar, ele também vai destruir também, entendeu? Então, se é um paciente fumante, ele é contraindicado a estar fazendo implante, né? Assim, a manutenção é importante. A manutenção, né? É importante. É como se fosse comprar um carro, a gente tem que realmente levar no mecânico, no posto. Exatamente. Tá abastecendo, tá limpando, tá cuidando, né, doutora? Isso, igual quem tem um implante aqui na frente, o dente do lado precisa de fazer um canal e não faz, vai aglomerando bactéria lá na raiz e passa pro implante, aí perde o implante também. E quando a pessoa fala assim, não, realmente eu vejo o desespero no olhar das pessoas, eu tenho que fazer um canal. Isso demora, dói muito, doutor? Então, assim, para poder explicar melhor de Sim, claro. canal, eu vou deixar para a doutora Giovana, que é a área dela, né? Sim, fica à vontade, doutora. Então, o canal dói quando o paciente chega sentindo dor, mas aí tem anestesia, medicação. Se a gente vê que não dá, que está muito inflamado para mexer naquele dia, passa o remédio. Na hora que desinflamou, mexe. Mas dói mesmo é quando já está sentindo dor. Não é o dentista que vai provocar essa dor. Porque a gente tem anestesia, um método de trabalhar. Antigamente era mais sofrido, porque a anestesia não era tão eficaz, demorava mais de uma sessão. Hoje tem um motor de endodontia, que é dessa área. Dá para começar e terminar o canal em apenas uma sessão. Muito bem, tanto que é importante a escolha de um bom profissional quando o assunto é saúde, principalmente na saúde bucal, né? Com certeza. Uma boa formação, procurar saber a história do profissional. Isso. Que o que a gente mais vê, eu vou até falar aqui um adentro aqui dentro do programa, é bastante clínica, bastante lugares do segmento da saúde bucal. Mas o que diferencia um bom de verdade? Tipo assim, a paciência,
né? Não é aquela coisa que o paciente ele já vai lá, o dentista ele já quer fechar tudo o plano e já quer colocar um implante em um paciente que tem 17 anos. Gente, tem que ter calma. Tipo assim, vai ser daqui 1 ano ainda, beleza, vamos colocar um provisório, mas se nesse tempo aí, esse meu paciente, ele procurar outro? É aí que a gente vê. Você tem que escolher um profissional que vai ser, bem dizer, um parente seu, um ente querido. Exatamente. Vai fazer parte da sua vida, da sua família, do seu dia a dia. A gente brinca, mas é verdade. É um casamento, vamos falar assim, né? Tem que ser a pessoa que te atende bem, você se sente seguro, se sente confortável. Cria um vínculo, aquele atendimento humanizado, que não vê só dente. Não dá para o paciente deixar o dente lá e voltar para buscar. É um todo, a gente tem que ver o paciente. Tem vezes que o paciente ele vai lá, procura a gente, ele não tem nada, porém a gente vai, olha de um lado, procura todo, sabe? Se tem alguma coisa, se não tem, só pela própria confiança mesmo dele ir e saber que ele não tem cárie, que ele não tem nada, e aí sim, o dente dele vai durar praticamente para a vida toda, sabe? Muito bem, então vamos lá, aonde encontra o doutor? É lá na Implantare, né? Onde fica? Ela fica na Avenida Hermelinda Arteaga de Souza, número 29, bairro Guanabara. Fica pertinho de algum ponto de referência, doutor? Em frente à panificadora, vovó Neném. Muito bem, agradeço a participação e a contribuição de vocês para uma saúde melhor de quem acompanha aqui o nosso programa. Obrigado, muito obrigado mesmo, tá? Tem o Instagram, tem o @ aí? Tem, Implantare Consultório. Implantare. Isso. Então tá bom, depois eu vou lá pra gente bater um papo. Isso, tá bom? é mesmo, bacana, vai mesmo. Muito bem, a você de casa, o meu muito obrigado pelo carinho, pela sua enorme audiência e até o próximo programa.